Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, seguinte, o vídeo que eu vou fazer hoje é uma resposta a alguns seguidores que ficaram nervosos comigo. Não tô com medo de vocês, não tô com medo de hate, não tô com medo de cancelamento, que é uma coisa que normalmente o YouTube, que é a minha profissão atual e única profissão, deveria ter medo. Você pode perceber que youtuber, eles entram muito nas polêmicas para bater nos outros ou para criticar os outros. Reparem isso, até na nossa bolha tech. Mas eles falarem deles mesmos ou bater de frente com coisas polêmicas, vocês não veem isso. Aposto que vocês coloquem nos comentários aí. Quem é que sempre entra em tretas, fica com fofoca, mas nunca uma fofoca. Quando se for a fofoca para ele desvia. Mas aqui, galera, eu costumo ser bem transparente, não ter papas na língua e não ficar com rusgos. E até hoje eu consegui viver, não sei se da melhor forma possível, mas vivi bem. E eu quero falar para vocês sobre esse assunto do título do vídeo, que é correto ter dois empregos? É correto ou não é correto? Tem um probleminha de respiração aqui, gente. Olha, eu já vou começar, antes de fazer a introdução, dizer para vocês que depende do tipo de pessoa que você é e não tem certo e errado. A diferença é que as pessoas estão querendo que eu pense igual a todo mundo e eu não sou todo mundo, nem vocês que estão pensando diferente de mim também não são. Cada um tem um jeito de pensar. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto, eu quero fazer uma análise baseada. E ainda vou em alguns assuntos, em alguns temas, eu ainda penso em trazer isso mais bem detalhado. Eu ia trazer já hoje bem detalhado isso, mas eu tive um problema técnico aqui e eu tive de fazer um vídeo mais resumido e mais simples. Mas esse vídeo hoje já vai dar uma boa introdução para aqueles que estiverem curiosos e a gente vai falar mais sobre esse tema. Galera, ficaram curiosos? Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, eu já trabalho na área de programação já faz algum tempo. Agora eu estou num período que eu estou pensando em trabalhar de um jeito diferente. E caso vocês estejam gostando do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like e bora pro vídeo. Seguinte, galera, quando se fala de programação, as pessoas colocam como se fosse a profissão do futuro, e de fato é. A programação é a profissão do futuro. O advento da inteligência artificial veio balançando, vocês já estão enjoados de falar, das pessoas falarem sobre isso, balançando os pilares da área de tecnologia, que já não vem de agora também, que eles estão sendo desgastados, que estão sendo colocados à prova. Eu, depois de ter conhecido a pandemia, antes disso, eu não conhecia o modelo consultoria. Mesmo já trabalhando em uma por 8 anos. Eu não sabia que eu trabalhava na consultoria, mas de fato era. Eu trabalhei na empresa por 8 anos presencial e eu não fazia ideia que ela era uma consultoria. Eu não sabia, eu tinha essa ignorância, mas ficou bem claro para mim a diferença de uma consultoria e de uma empresa com foco em algum mercado, seja imobiliário, seja mercado técnico, venda de serviços, venda de resultados, venda de relatórios, venda de gestão, controle, mitigação de riscos, mitigação de acidentes, monitoramento. Existem N formas de ganhar dinheiro na área de tecnologia. Isso se você for um empresário, se você for se você quiser empreender. Inclusive, é um dos ramos que eu estou tentando agora colocar o foco, minha energia, nesse tempo que eu parei. Para quem está me conhecendo agora, eu trabalhei por uns longos 15, 20 anos para empresas quase ininterruptos, sem parar. Nesse tempo tive meus altos e tive meus baixos, tive momentos felizes e momentos tristes. E estou chegando a uma conclusão que eu estou chegando no limiar muito, assim, já não tem mais para onde correr essa água. Não digo, gente, que eu não vá pegar e trabalhar em algum emprego em algum momento, pegar vaga de desenvolvedor ou até tech lead. Prefiro desenvolvedor. Hoje eu consegui tirei minha lição. Não por causa da vaga do tech lead, tá, gente? Não vou entrar nesse assunto porque não é assunto do vídeo. Mas por causa... Até de certa forma é assunto do vídeo, né? Mas por causa que as empresas, pelo menos as que eu entrei, elas não têm uma visão muito clara do que é um tech lead. É a discussão que eu trago, às vezes, para as pessoas mais sêniores que eu conheço do canal e amigos mais próximos. E a gente vê que a visão da liderança técnica acaba sendo um tapa-buraco. E claramente eu não quero mais ser isso nos meus altos dos 41 anos. Eu não sou um tapa-buraco.
Então, para eu aceitar um cargo tech lead, arquiteto, staff, ou CTO, que fosse, né, que já é o gerente da TI, né, teria de ser com poderes, porque sem ter poderes para fazer algumas movimentações, eu só ia me frustrar. Foi mais ou menos o que aconteceu no meu último emprego na Anvisa. Eu achei que como arquiteto eu tinha mais poder de barganha do que de fato eu tinha. Na verdade, eu não tinha poder nenhum. Eu tinha de escutar, obedecer e resolver problemas quando apareciam. Não, isso se chama suporte. Isso não é um cargo estratégico. Mas assim, hoje eu já tenho a sabedoria que em alguns lugares é assim e ponto. E quando tem essa movimentação, fica a dica para vocês. Corra para as montanhas, não tem muito o que fazer, tá? Não tem o que fazer, as coisas não vão se ajeitar. Se as coisas sempre foram desse jeito, é porque pessoas criaram esse desenho e sempre será desse jeito. Mesmo que você faça uma limpa geral, se soprar alguns restícios, ainda vai. É igual uma doença que você, mesmo às vezes você pega uma margem ali de segurança, mesmo assim ainda ela é reincidente. E é a mesma coisa, infelizmente, em ambientes de trabalho, cultura, é muito difícil. Mas esse também é assunto para outro vídeo. Já estamos enrolando demais, gente, sobre essa questão dos 2 empregos, 3 empregos. Nos comentários do vídeo, teve pessoas que comentaram que tinha até 5 empregos. E ele vai estar assistindo esse vídeo, vai achar que eu estou esculachando com ele. Cara, eu não tô aqui para ser um super-herói. Eu não tô aqui, gente, para ser um Moata da Paz ou um justiceiro, como algumas pessoas me enxergam aqui. Esse não é o meu papel. Meu papel é contar o meu ponto de vista, a minha história, a minha visão. Tá demorando para alguém me cancelar, porque eu tenho muitas opiniões fortes e muitas opiniões fixas e justas, assim, na minha visão, pelo menos. E é muito fácil ser mal interpretado ou interpretado de uma maneira diferente. Eu não tô falando que vocês estão errados, não. Eu sou contra 2 empregos. Eu prefiro muito mais ganhar 30 no caso da minha experiência atual. Eu prefiro ganhar 30, 40 mil reais por mês em um único emprego e agregar valor e poder aplicar aquilo que eu acredito, que eu amo, que é estratégias, aplicar aquilo que eu li nos livros, porque eu sou um apaixonado pela área, eu sou um entusiasta, eu não estou aqui só pelo dinheiro. Se eu tivesse aqui só pelo dinheiro, meu amigo, vendo que as pessoas ganham e o que eu ganhei, eu já estaria muito frustrado. Ah, Samuca, você é um frustrado. Em parte sim, mas em partes não. Eu tenho minha casa quitada, eu tenho meu veículo quitado que comprei junto com a minha esposa. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu pude pagar o tratamento da minha mãe de câncer com o dinheiro do trabalho. E eu tenho meu quarto aqui com minhas máquinas, com as minhas coisas. Eu tenho vocês que me seguem no canal, que é uma conquista também, aqueles que acreditam nos meus ideais. Então, assim, a minha maneira, eu sou feliz. Cada um tem um jeito. Outro dia, o sábado, sexta-feira passada, hoje é segunda, dia 27/4/2026, eu fiz um vídeo sobre o Cristiano, vulgo Jovem Tranquilão, um rapaz aí que é conhecido na área de tecnologia por pregar tranquilidade excessiva e desacerbada. Eu sempre fiz críticas, eu acho que ele deve saber disso, deve ter chegado até ele em algum momento, que eu fiz não duras críticas, mas sinceras críticas, assim como faço com meus seguidores do canal. Eu não acho que agrega uma pessoa ficar pregando uma tranquilidade exacerbada. Na minha humilde opinião, não é a forma que resolve os problemas da nossa área. Assim como eu também não acho que é como os RHs estão fazendo, estão contratando as pessoas, que vai resolver os problemas da nossa área. Todos esses temas que eu estou levantando aqui, gente, eu tenho minhas sugestões, opiniões e até supostas formas de solucionar esse problema. Mas eu não vou trazer esse vídeo, senão esse vídeo vai ter 4 horas de duração. Só sei que assim, causa e consequência. Os RHs, as empresas, os diretores, os CEOs, os acionistas estão tendo uma movimentação para um lado e estão colhendo resultado óbvio. O Cristiano, achei Cristiano, né? Cristiano pregou uma coisa, vendeu uma imagem que talvez não era a imagem que ele queria. Infelizmente, ele acabou criando esse rusgo e criou-se um desenho de um profissional que claramente eu acho que nem ele acredita que funciona, mas acaba que ficou ali. Ele só está querendo, na minha visão, na minha humilde opinião, e é uma opinião, ele está querendo expressar a frustração dele na área
que de fato a área é uma área frustrante, de uma maneira revoltante do tipo, tanto faz como tanto fez. Eu não acredito que uma pessoa com o grau de idade que já tem, por mais que tenha tido uma vivência diferente da minha, eu acredito que pelo pouco que eu segui, o pouco que eu vi sobre ele, parece que ele é uma pessoa que foi criado por pais concursados públicos, uma realidade muito diferente da minha, né? Então, assim, ele sempre teve uma estabilidade, pessoas concursadas públicas, inclusive eu venho agora da vez, eu vi muita gente concursada pública. A visão de um concursado público, a forma de execução das coisas é diferente da gente que vem ali do. É diferente. Se você. Inclusive as pessoas. Alguns até se classificam separadamente, né? As pessoas meio que ali não gostam de se envolver muito, né? Com as pessoas que não estão nesse mesmo ambiente, nesse mesmo tipo de dinâmica de trabalho. Então, assim, é uma forma diferente. Eu já tive interações com colegas meus que também eram filhos de pessoas concursadas públicas e eles tinham uma visão diferente, né? A visão da pessoa é uma visão mais libertária, uma visão mais tranquila da vida, uma visão mais do tipo assim, eu estou no controle, né? Eu tive uma situação com uma vez um cara chamado Alexandre, muito tempo atrás, que ele era filho de concursado, pessoas concursadas públicas, não por isso ele agia desse jeito, mas ele ele pegava muito no meu pé. Eu era suporte dessa época, foi bem no começo da minha carreira. Ele pegava no meu pé, eu queria me microgerenciar, queria instalar aplicações na minha máquina para me policiar, para me rondar, para me para me caçar, né? Essa pessoa teve uma situação, sem entrar muitos em detalhes, em algum momento do canal aqui eu já devo ter contado a história dele, sem falar que era o Alexandre. Esse cara, em algum momento da minha vida, esse cara me encheu tantas paciências que a gente se cruzou no corredor e ele veio estufando o peito pro meu lado e eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, eu tava bem nervoso, gente, eu tinha acabado de perder meu pai, não fazia nem um ano que eu tinha perdido meu pai. Eu falei pra ele assim, cara, esse negócio é o seguinte, meu irmão, você quer se estressar comigo? 6 horas e 15 minutos, segundo piso do estacionamento. Você me espera lá, você só balança a cabeça dizendo que sim, eu vou estar lá te esperando. É só você falar. Só me diga isso. Ele nunca confirmou e nunca quis. Eu tava falando sério. Eu ia acabar com ele, velho. Eu ia detonar com ele. Eu ia macetar esse cara. Foi até bom não ir, porque hoje eu estaria fudido. Que o que eu ia fazer com ele. Porque assim, já tava me irritando tanto, gente. Já tava me deixando um nível de estresse tão grande. O nível de estresse que ele tinha me deixado era tão grande que a minha raiva acumulada tava já num nível absurdo. Ele já tinha feito coisas, perseguições comigo. Então, assim, graças a Deus, Deus me ajudou, que não precisou disso. Esse cara acabou que ele acabou se queimando lá na empresa, que ele estava revoltado lá, ele foi imprimir a inscrição dele para bombeiro, acho que foi isso na época, né? E ele foi imprimir essa inscrição dele para bombeiro e ele mandou imprimir na impressora da esposa do chefe. Eu lembro de todo mundo rindo dele na empresa toda. Na época tinha uns 25 funcionários. E a piada do dia, da semana, do mês foi isso. O cara manda imprimir a pedido de demissão na impressora da esposa do chefe, né? Que era RH, por acaso, na época, né? Então, por aí você já vê, né? Aí depois disso ele fizeram a piada dele, ele virou o bombeiro pra cá, bombeiro pra lá, ô bombeiro, e acabou virando bombeiro, tá, gente? Ele virou bombeiro. Eu acho que ele tá feliz, né? A gente tem que saber relevar. Inclusive, depois de muito tempo, esse cara parou o carro pra me cumprimentar e eu cumprimentei ele também. Eu não levo as pessoas com ódio no coração, como vocês falam. Gente, é revoltante a situação, não a pessoa. Eu não tenho raiva de ninguém, cara. Eu tenho raiva da situação. Eu tenho raiva como que algumas pessoas se colocam em uma situação que muitas vezes não deveriam ficar, mas se colocam. Essa questão dos dois empregos, o que me revolta nas pessoas? Eu fico rodando, mas eu tô pensando no tema do vídeo. Esse não vai ficar um vídeo bom para pessoas que querem coisas de edição. Até pensei, vou fazer um vídeo rápido, 10 minutos, que até é melhor para mim, que eu não gasto muito tempo aqui e eu consigo movimentar o canal. Mas eu acabo querendo passar mais informações para vocês. Eu vou lembrando das coisas, eu quero passar as coisas para vocês. Cara, eu não gosto da ideia de dois trabalhos, porque no meu mundo ideal,
no meu mundo ideal não, no meu mundo, na minha visão corporativa, a visão que eu ainda acredito, mas eu já não acredito que eu consigo fazer isso, pelo menos não nos ambientes que eu já vi, eu não acredito que eu vou conseguir estar executando isso nos ambientes que eu me concorra a vaga, essas coisas. E como é tantas vagas que eu vejo que eu não consigo, eu já estou achando que existe um padrão aí. Não sou eu que estou procurando vagas ruins, é as vagas que não são boas mesmo. Quando você começa a agir que, eu tenho de pegar e ser o malvadão, porque são malvadões com a gente. Vocês vão me chamar de inocente, né? Porque vocês trazem resultado. Quando você tem 2 empregos, você tem 2 rendas. E de fato, quando você é mandado embora em uma, você ainda tem outra. Eu tive várias interações com pessoas, amigos, estão um pouco distantes hoje. Se marcar, vocês já viram esses vídeos, até já se incomodaram comigo, se distanciaram de mim por causa disso. Mas na história recente minha, nos últimos 3 anos, eu tive várias interações com pessoas assim. Essas pessoas, todas elas tinham a mesma coisa: insegurança financeira, medo de ficar desempregado, pouca reserva de trabalho. Outros gananciosos mesmo, eles têm gastos muito altos. Eu tenho um colega meu que o gasto mensal dele, mínimo, é 10, 12 mil. Ele gasta minimamente, ele mora numa mansão. Eu vi a foto dele que eu falei, ele mora numa mansão. Então, assim, um cara daquele, se ganha menos de 30 mil por mês, ele não consegue viver. Eu tenho até uma certa admiração por essa pessoa. Ele é uma pessoa que me respeita, ele é muito mais jovem do que eu, deve ter uns 25 anos ou menos. Já dei muita bronca nesse cara quando ele trabalhava comigo, mas eu esculachava, dava umas mijadas fodidas no cara. E mesmo assim ele me convidou pro casamento dele. Ele sabe que às vezes ele me assiste e ele já colocou nos comentários aí. E continuaria dando mijada se ele fizesse isso. E inclusive tentei colocar ele dentro da Anvisa, tentei indicar ele lá, cheguei a chamar ele pra entrevista, não deu certo porque ele não tinha faculdade ainda. Vocês viram? Um cara sem faculdade, vocês perguntam pra mim se faculdade é importante, lógico que é, mas não é a coisa mais importante. O cara não tem faculdade, mas já ganha 35k. E o perfil dele, que hoje trabalha em projeto internacional, o perfil dele, ele consegue manter 2, 3 empregos. Ah, nem todo mundo consegue. Cara, nem todo mundo sabe calcular matemática. Nem todo mundo sabe falar 2, 3 línguas. Nem todo mundo sabe abrir um canal no YouTube e falar no YouTube. Mas não quer dizer que é impossível. Para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras vai ser mais fácil. A primeira vez que eu fiz um canal no YouTube, cheguei para meu cunhado e meu cunhado falou para mim que eu não tinha talento para isso. Já escutei várias vezes, já vi várias vezes comentar e falei assim, cara, o conteúdo do seu pode até não tá bom, mas a forma que você se expressa está maravilhosa. Então, assim, se eu quiser, vamos colocar, se eu tivesse levado a sério o que meu cunhado falou, eu não estaria agora aqui falando com vocês. Então, assim, as críticas, uma frase que eu gosto muito de um youtuber, o Isui, Poeira Jogos. Me coloca nos comentários. Vocês conhecem o Poeira Jogos? Você que não conhece ou que conhece, manda agora lá no comentário lá em alguma postagem. Ele fala assim, ó, Samucation, que o meu canal de games é Samucation. O Samucation falou de você no canal de programação dele. Vai me mandar um abraço para ele, o Isui. Uma vez ele me deu um conselho. Eu tava começando no YouTube. Esse japonês aí. É o Isui. Ele mora no Japão, né? Ele falou, Samuel, nunca leve tão a sério elogios, porque às vezes são falsos. E nunca leve tão a sério críticas, porque elas também não são lá grande coisa também, muitas vezes. Ou seja, tem uma linha tênue. Um conselho meio de monge, meio asiático, né? Meio, né? Então, assim, eu tive também bons conselhos, essa capacidade de absorver coisas boas, né, gente? E tentar repudiar coisas não tão boas. O que eu quero dizer com a questão dos 2 empregos, gente? Quem tem 2 empregos, 3, 4, continue tendo seus empregos. Eu não sou acionista, até onde eu sei, só se alguma fonte de renda minha estiver sendo investida sem eu querer, sem eu saber indiretamente, e vocês estarem trabalhando nela. Mas até onde eu sei, eu não tenho dinheiro investido em nenhuma dessas empresas. Então, assim, cara, sem revolta, pragmaticamente dizendo, não é uma revolta isso, não é uma forma, não é um tiro de ódio, como algumas vezes eu já fiz aqui no canal. É simplesmente só uma visão com uma certa sabedoria, uma vivência de vida. Cara, se a empresa não está enxergando isso, se isso não é a prioridade,
Então, meu amigo, também não é a minha, não é a de vocês. Causa revolta? Em alguns certos cargos, sim. Quando eu estava como tech lead, me causava uma revolta absurda. Absurda, porque eu quero liderar, eu quero formar pessoas, eu quero criar um ambiente, eu quero transformar num ambiente mais produtivo e trazer resultado. E no meu caso, eu não fico inventando discursinho, eu quero trazer resultados palpáveis. Não é do tipo, entreguei 3 aplicações, aí você vai ver a aplicação não tem funcionalidade nenhuma, a aplicação nem roda direito, só foi dado deploy em produção. Você vê muito isso, tá, nas empresas. Você vê lá o gestor, o cara quer mostrar resultado, ele quer colocar bonito do board, aí ele tem lá, vou dar um exemplo aqui hipotético, ele quer criar um aplicativo e ele precisa de lançar esse aplicativo e ele precisa de lançar isso no mesmo ano, no ano 2026, por exemplo, só um exemplo. Aí ele vai lá, ele corre desesperadamente, vai lá, posta aquele aplicativo, o aplicativo não tem funcionalidade nenhuma. O aplicativo não tem PO, não tem peso, não tem idealização, não tem fator, não tem nem necessidade, não tem nem por que existir. Mas vai cair no edital lá. Criamos um aplicativo. Eu vi isso em mais de 3, 4 empresas, gente. Isso aí acontece, isso é normal. Talvez até uma forma de movimentar o capital da empresa, tem que ter uma justificativa. Já escutei de RH ano passado, que eu já estava querendo sair de onde eu estava negociando, acabou que depois eu desisti, porque eu acreditei na conversa, que iam mudar, ia melhorar as coisas lá onde eu estava, e eu acreditei. Eu ainda sou inocente nesse ponto, eu acredito nas pessoas. Não sei se é inocência, coloca nos comentários, ou se é só bondade, ou se é só burrice mesmo. Mas eu tava conversando com uma RH que ela é famosa, tá? Eu tô pra trazer ela aqui no canal. Ela é bem. Já passou ela já saiu na Band, tudo. Eu troco ideia com ela, tá com ela no Zap aqui. Ela viu meu canal, se interessou de fazer conteúdo. E ela falou assim: Samuca, às vezes, final do ano, o pessoal tá com dinheiro pra gastar, não tem com o que gastar, sobrou o budget. E aí é nesse momento que as pessoas começam a inventar de torrar, contratar gente. Então vocês acham que a empresa muitas vezes é muito estratégica, muito semântica, muito certinha, cheia de pessoas voltadas para o conhecimento? E às vezes nem tanto, gente. Às vezes é só operacional mesmo, que não se conversa. São engrenagens que giram cada uma na sua velocidade. Algumas estão travadas, outras estão quebradas, outras estão em manutenção, outras estão girando acelerado porque estão em foco. A diretoria está batendo muito naquela engrenagem, então aquela engrenagem tem que girar muito rápido, que era o meu caso, onde eu estava ali muito acelerado, quase pegando fogo e vendo ao redor ali, assim, preciso de alguém para me dar um auxílio aqui, e não estava sentindo que estava tendo muito apoio. Então, esse é mais o modelo, né, que a gente vê, né, corporativa. Esse é o modelo. Esse é o modelo mesmo. Se você não está enxergando isso, é que você está tão operacional, ou você está tão focado no teu, que você não está enxergando o todo. E o todo normalmente é assim que funciona assim. Já tenho bastante vivência. Agora posso falar com bastante sabedoria. Já passei por umas 10, 12 empresas. E sempre algumas coisas. Alguns padrões sempre se repetem. Alguns padrões são. Alguns nem tanto, mas outros se repetem com uma. E para mim tá bem claro como resolver, mas também tá bem claro que não vai ser resolvido tão cedo. E batendo de novo na questão dos 2 e 3 empregos, 4 empregos, gente, que eu tenho vários amigos meus que têm, eu não tenho. Outro dia eu fiquei 4 horas em live com vocês, live é meio sem futuro, porque não dá o retorno financeiro no canal e até afundo o canal. Mas volta e meia ainda vou fazer. Eu tenho outro canal, que é o Samuca do Java, que eu tenho até lembrar a senha do canal, que eu nem tenho mais. Acho que fácil, eu tenho que pedir pro cara que gerenciava, que era meu seguidor do canal, o Ortiz, mora no Canadá. E lá eu acho que eu vou fazer live code, eu vou estar estudando lá algumas coisas que eu tenho que me atualizar, algumas ferramentas que eu estou querendo desenvolver, né? E, enfim, é lá que eu vou fazer essas baguncinhas. Esse canal aqui vai ficar canalzinho mesmo, canal com vídeo, vlog, essas coisas assim, né? Eu vou focar mais nesse canal. Então, assim, gente, ter 2 empregos é um problema que começa no RH, começa na frustração do desenvolvedor e depois e depois vira um problema para o time. Eu recebo muito relato de seguidor do canal, ex-colega de trabalho, de N lugares que eu trabalhei. É muito comum eu chegar e o cara falar, Samuca, eu sou pleno, eu carrego o mundo nas costas e o meu sênior aqui, que deveria carregar esse mundo nas costas, ele não carrega. E o que acontece? O pleno fica desesperado, porque se ele
Se ele não fizer, ele sabe que ele é o primeiro a rodar. Tá vendo a maldade? Se ele não fizer, ele é o primeiro a rodar. O sênior já é sênior até na malandragem, também sabe como funcionam as engrenagens da vida e sabe como funciona. E normalmente esse cara, ele é o último a rodar. Sendo ele ter dois, três. Isso não é que ele é tão bom. Eu vi que tem um ali que trabalha para Inglaterra. E o rapaz está super revoltado comigo. Toda vez ele vem aqui e maceta. Ele vai vir de novo nos comentários. Vocês podem ter certeza que ele vai vir nos comentários. Cara, é de coração, velho. Eu tô mega feliz que você tem dois empregos, que você ganha, pelo que eu calculei que você falou, você ganha quase 2 milhões de reais por ano, né? Pelo que eu calculei, se eu não calculei errado, você ganha, ou é 1,5 milhão de reais por ano. Cara, é o sonho de todo mundo. Se eu tivesse igual você, se eu tivesse a capacidade linguística, que o que me falta é o inglês. Eu acho que até você, em algum momento, você deve ter colocado, Samuca, vem pra Inglaterra, né? Que até é um foco meu estudar inglês. Se eu for trabalhar ainda para os outros, pretendo que não seja no Brasil. Se eu trabalhar aqui para aqui, gente, vai ser por algum período um emprego mesmo, que eu não dou conta mesmo, que eu tenho meu canal já, que é um segundo emprego. Inclusive, quando eu entrei na F-Câmara, eu lembro que na época o gestor perguntou, cara, mas como é que você vai conseguir fazer o canal, manter o canal e manter o... Aí eu falei, não, cara, eu faço vlog. Eu faço vlog, vlog dá, editar é impossível. Mas vlog a gente consegue levar os dois no vlog, né? Liga a câmera, fala e... né? Então assim, eu tô feliz por esse seguidor do canal, ele entende errado. Agora assim, achar que não existe consequências em alguns ambientes, não sei se no ambiente dele, mas achar que não existe consequências é também uma imaturidade, ou uma cauterização mental, como dizia um amigo meu do passado. Quer dizer, a pessoa se coloca na situação onde ela ignora para não se sentir mal. Normalmente, quando tem um time e a régua começa a subir, tem lugar que a régua não sobe, tá, gente? Já trabalhei. Inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu já tive. Para responder tá, essa pessoa. Na Lambda, se eu quisesse, eu podia ter tido 2, 3 empregos, porque lá eu era uma pessoa extremamente de confiança, uma pessoa que não tinha. Ninguém me demandava nada. Eu servia a empresa. E eu servia porque eu queria servir, porque eu gostava de lá. Se eu fosse, como eu via da consultoria que eu vi antes da Lambda, se eu fosse um staff, como eram os caras de lá, eu faria um bootcamp interno, que até foi o que aconteceu na consultoria que eu vim de antes. Aí eu vou lá no bootcamp, faço uma coisinha, tem meu horário agendado redondinho, que é o horário que não bate com a minha dele do outro trabalho, vou colocar assim. Faço ali, faço minha pose, faço meu marketing pessoal, que a gente vê muito isso em mundo corporativo. E maceto os plenos, júniors. Sabe por que eu sou contra isso? Eu sou apaixonado pela área. Eu amo o que eu faço. Eu amo de verdade o que eu faço. Eu tô triste. O que acontece comigo hoje, gente, sabe quando você acha o amor da sua vida e o amor da sua vida te decepciona, te trai? Eu tô sentindo traído por o lixo que virou essa área. Não se trata só de dinheiro. Dinheiro deveria ser uma consequência, né? A frase do tio da minha esposa. Quando você faz aquilo que você ama, você não trabalha um dia da sua vida. Se eu tô precisando trabalhar, é porque eu não tô fazendo o que eu amo. E eu amo o que eu faço. E pensando nesse ambiente, eu acabei de falar para vocês que eu não concordava, eu acabei pegando e falando, eu vou ser um staff diferente. Eu vou ser o staff que eu gostaria que fossem para mim. O staff que está disponível, o staff que está querendo resolver as coisas, o staff que cria ações que realmente trazem resultado, tanto financeiro como de conhecimento. Eu quero trabalhar numa empresa onde as pessoas admirem o meu conhecimento ou que até a ausência de um conhecimento que eu não tenha não seja visto do tipo, você viu só, o Samuel é staff de Java lá na Lambda e não sabe tal coisa. O Samuel não é tão bom em Kubernetes, cara. Você viu só, velho? Aquele assunto ali do Kubernetes, ele não fez muito bem, você viu? Então, assim, eu não esperava isso de alguém da Lambda, porque eu tinha muito respeito. Quando tinha alguma coisa ou outra ali, que sempre tem alguma coisinha ou outra que a gente tem sempre, a gente tá sempre constantemente aprendendo, as pessoas falam, Samuca, pega isso aqui, dá uma olhada aqui. Samuca, olha isso aqui. Samuca, olha isso aqui. Ô, Samuca, que massa, você sabe isso daqui? É uma troca, sabe? É uma troca. Como deveria ser. A hierarquia deveria existir apenas para a gente pegar e
saber quem é responsável, né? Por exemplo, um médico. Tem hierarquia maior porque na decisão da cirurgia é ele que vai tomar a decisão, não é a enfermeira, não é o anestesista. Então é mais vinculado à responsabilidade e não à autoridade pisar nas pessoas. Eu vejo que tem muita gente, só que também é assunto para outro vídeo, muita gente que está em cargo de gerenciamento só pela pose. É o que também é outra coisa. O cara tem uma pose, ele é um político, mas de fato ele não é gerente de nada. Ele não é gerente nem na casa dele, se marcar com a esposa dele. Se marcar nem o cachorro dele respeita ele. E isso decepciona uma pessoa apaixonada pela área. O que me decepciona como apaixonada, a questão das pessoas que têm 2 empregos ou 3 empregos, é saber que pessoas super inteligentes, como esse rapaz, que claramente é uma pessoa fora da curva, precisa ter 2 empregos para poder ter tanto sucesso assim. Ele talvez não parou para pensar que no nível que ele está e no conhecimento que ele tem e o quanto ele já transcendeu, uma pessoa como ele talvez devesse estar indo para um cargo de CTO. E, bem, eu vim de uma empresa grande um pouco tempo atrás e eu acredito que o CTO no mínimo ganha R$ 200.000 por mês. No mínimo, pelo menos lá eu acho que era nisso. Mais os benefícios, os bônus, as vantagens, as viagens, os carros que se disponibilizam. Eu tô jogando por cima assim, mas minimamente é isso mesmo. Eu acredito que é nessa faixa aí, nessa casa, né? Porque vamos ser sinceros, para a pessoa poder comprar Porsche não é fácil. E um Porsche custa 1,5 milhão. Então, assim, se você ganha menos de R$ 200.000 por mês, meu amigo, você não compra um Porsche. No mínimo, você tem que ganhar R$ 200.000 por mês. Se eu começasse a ganhar R$ 200.000 por mês hoje, Samuca, vi seu vídeo, adorei você, vai ser CTO de uma grande empresa. Eu não vou conseguir comprar um Porsche ainda em 2026, vai ser lá para 2028. Então, minimamente, uma pessoa que anda de Porsche, ela tem que ganhar no mínimo 200, R$ 300.000 por mês. Então, assim, quando o cara tem mais de um Porsche, então você imagina. Então, assim, às vezes a gente está se colocando na situação e colocando que ali já é o teto. Ah, Samuca, mas tá bom pra mim, eu dou conta, eu tô sendo promovido, como ele falou, tô sendo promovido num time, tô sendo promovido no outro. Talvez esse seja o seu objetivo de vida e tá tudo certo. O meu objetivo não era esse. Cada um tem uma visão de mundo. O meu objetivo era crescer como profissional, seja autônomo, que eu acho que eu tô mais com esse viés ultimamente, ou não autônomo, né, pelas empresas, e crescer como profissional. Eu tenho bons exemplos perto de mim. Tem um homem que eu admiro muito, que eu gosto muito dele, não sigo tanto ele, mas admiro pela educação que ele teve comigo e a forma qual ele me tratou. E por isso, quando eu fiz esse canal e consegui tocar vocês, depois de que o canal se consolidou, eu fiz questão de ir até o LinkedIn dele e falar: lembra-se quando você me deu aquela frase e falou, passe adiante? Eu peguei e falei para ele, ele vai falar assim. Ele falou para mim assim, talvez você não lembre, mas você falou para mim, passe adiante. A sua simpatia, a sua forma de bondosa, né? De agir. Que foi um rapaz, gente, que hoje é diretor da Google. Quando a gente foi no evento, na época ele era diretor da Red Hat. Ele é aqui de Maringá, chama-se Edson Yanaga. Sigam ele, Edson Yanaga. E ele pegou e tratou eu e minha esposa muito, mas muito educadamente, muito simpático e com muito carinho. Com um carinho que eu já tratei com alguns de vocês quando eu fiz o encontro também. Então, assim, boas ações geram boas ações, né? E eu falei pra ele, cara, eu passei adiante o que você me ensinou. Tô te falando, validando aqui que hoje eu tenho o canal, eu te ajudo. Me dei bem. A empresa, eu tô na empresa aqui, ganhando razoavelmente bem aqui na Lambda 3. Eu acho que é só o começo. Eu acho que agora a coisa vai expandir. Eu vou estar pegando novos horizontes aí. E, e eu queria falar para você que você tem um pedacinho de responsabilidade nisso. Você tem um pouquinho. Você ajudou nisso. E de fato ajudou, né? E ele ficou todo feliz. Então, assim, essa pessoa, eu não acho que ele tem 2 empregos. Eu não acho que ele tem 3 empregos. Eu acho que não. Ele é diretor da Red Hat. Ele escreve livros. Ele é o meu ideal. Tá entendendo? O meu ideal é um pouco diferente de algumas pessoas. Esse é o meu ideal. Esse é o ideal. Eu quero ser uma referência na área.
Eu tô até abrindo um pouco mão dessa questão da CLT, porque eu tô vendo, e já não é de agora, que virou um jogo de cassino. Um cassino onde não se fala de tecnologia, não se fala de senioridade, não se fala de evolução, não se fala de crescimento profissional, tecnológico, diferença na vida das pessoas. A gente tem uma inteligência artificial, ninguém fez software, pelo menos não estão divulgando, como dizia o Dr. Enéas, que eu vi uns vídeos dele antigo, e falou assim: eu tenho amigos que fazem trabalhos incríveis e vocês não divulgam, né, pro jornalista, né? Já, se você pegar para ver, no YouTube é fofoca, o que me machuca muito, mas de certa forma é o que alimenta essa plataforma, fofoca. Eu não vou dizer que eu não gosto de fofoca, gente, mas viver só de fofoca também é uma mediocridade do caramba. Emprego, falta de emprego, IA roubando emprego, tecnologias milagrosas como cloud, GPT e outras coisas. Né? Teve outro dia que eu conversei com um cara que me chamou no final de semana e o cara me taxou que eu estava defasado porque eu não usava o cloud. O cara não sabe como é que eu codo. Adianta você colocar um prompt no cloud, ele criar toda uma estrutura baseada num monte de coisa que ele vai acertar e outras não. Existe uma linha tênue do que eu tenho de ter controle do meu próprio código. Se eu quero ter uma coisa escalonável e uma coisa que eu tenha controle. Como eu falei, se a gente seguir essa linha, até respondendo umas perguntas, comentários, me perguntam, Samuca, o que você acha do cloud? Como é que tá que agora perdeu a graça programar? Se empolgue com a regra de negócio, meu amigo. Você que está fazendo, se empolgue. Eu sempre fui mais empolgado com o resultado, né? Mas o que eu posso dizer para você é que assim, as empresas elas estão muito e sempre foram assim, mas elas sempre estão procurando muito mais resultado. Só que quanto mais elas estão indo para esse lado, na minha opinião, elas estão mais se destruindo. É a ganância lá do diretor, que é um cara que não olha tecnicamente nada. Esse cara não tá nem aí para nada técnico, quase sempre. Não conheci um só até hoje que ligar a parte técnica, era o Giovanni. O resto do diretor, gente, é só um cara que tá querendo resultado. Ele quer resultado. Como o resultado vem, foda-se. Assim, é essa que eu enxergo. É a minha opinião. É uma opinião. É a realidade? Não sei. É como eu tô enxergando as coisas baseado em tudo que eu já vi. Sabe assim, né? Estando lá, funcionando, não, depois vira a tal famosa dívida técnica. Depois que inventaram o Scrum, a dívida técnica virou a moeda de troca, né? A tal da dívida técnica que nunca é paga. Nossa, cara, tem assunto aqui para um ano, se a gente ficar falando. Mas eu acho que eu já deixei claro para vocês, para a gente poder ir para finalmente encerrar o vídeo, que eu não tenho nada contra quem tem dois empregos. Por mais que alguém pode até colocar nos comentários que já afetou, não afetou, mas eu acho que tem que deixar isso bem claro aqui. Eu ia fazer outro conteúdo com outro tipo de vídeo, mas acabei que eu entrei nesse tema. Acho que tá quente ainda aqui pro canal. Pro canal, para o mundo não tá quente porque o canal tá até com pouca movimentação. Fica essa resposta aqui para as pessoas que me amam, as pessoas que me admiram e as pessoas que me seguem. Inclusive, acho que hoje eu recebi um comentário também que me motivou, um textão de um cara que me segue, é um senhor ali. Eu só queria colocar mais uma frase. Não quero ser moralista, mas acabo sendo. Me desculpe. Porque ele falou assim: eu gosto muito de você, Samuel, te admiro, mas não sou nem da minha esposa, eu concordo com tudo, e dessa aqui eu discordo de você. Tem pessoas careca, pessoas ficando gordas, ficando doentes. Não tira de sua razão. Essa é a justificativa dele para justificar que as pessoas têm se vingado da empresa tendo dois empregos. Mas eu vou colocar um exemplo, que vai ser pesado, depois vou explicar e depois a gente encerra esse vídeo, já tá ficando grande demais. Eu daqui a 10 minutos tenho uma reunião aqui com um colega do canal. Se você é um policial e você se justifica roubar, só um exemplo assim, né? Você justifica roubar porque você ganha pouco, você ainda é um policial. Pô, Samuel, tá pegando pesado. Mas vocês entenderam a analogia. Não tô falando que é a mesma coisa, mas. Entendeu, gente? Se você é um profissional e você faz uma coisa errada como profissional para justificar uma coisa que você acha que deveria ter por direito, isso te dá o direito? Se você é um político, você nunca teve muita coisa na vida. Agora você é um presidente, um governador, um deputado, um senador. E agora você ganha dinheiros de formas estranhas. E você leva a vida muito boa. Justificou? A maioria das pessoas vai falar que sim. Né? Existe aquela frase que alguns vão lembrar, eu não vou lembrar de cabeça, que vai ser: do que adianta o homem, né, ganhar o mundo, né,
se ele perder a si mesmo, né? Acho que é essa a frase. O preço de se manter como si mesmo é muito caro, gente. É muito caro. Eu já coloquei na caneta. Já coloquei na caneta. O seguidor do canal colocou nos comentários na última live, Samuca, você não tem nem 1 milhão guardado, 2, para dar uma renda de 6, 7 mil reais por mês? Não tenho, gente. Não tenho. Não tenho. Tudo isso não. Que é o que as pessoas esperam da pessoa da área de tecnologia, que ganha tão bem, as pessoas guardam tanto dinheiro, bababá, bebê. Mas eu não tenho dívida nenhuma. Como falei pra vocês no começo do vídeo, minha mãe, consegui pagar o tratamento da minha mãe. Tenho minha esposa maravilhosa, tenho comida na geladeira, tenho vocês aqui. Não tá bom, mas também não tá péssimo. E eu tenho uma coisa que algumas pessoas não têm. Eu tenho paz. Eu tenho muita paz. Eu tô em paz comigo mesmo. Eu estou mesmo realmente feliz. Eu tô muito feliz comigo mesmo. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou decepcionado com os outros. Estou decepcionado com o ambiente como um todo. E já entendi. No passado, recente, eu achei que eu podia ter um movimento e podia mudar isso. Hoje eu não acredito muito, não. Eu acho que é uma frase de um colega que eu trabalhei há muito tempo atrás. Cada um tem o que merece. Quem tem 2 empregos merece receber 2 salários, vai ter 2 cargas horárias, vai ter 2 motivos para se cansar, motivo para perder noites de sono. Vai ter emprego que você não vai perder noites de sono, que dá para você ser político. Já trabalhei com gente que fazia quase nada, o limiar tênue de quase nada, e conseguia manter 2 empregos. É foda um cara com meu perfil trabalhar com um cara desse do lado é uma merda. Mas hoje eu aprendi, se eu fosse trabalhar hoje de dev, eu tô concorrendo à vaga de dev. Eu vou olhar lá, meu amigo, ver o cara, vou ver a gambiarra que o cara fizer lá, o código que o cara fizer. Quando eu perceber que o SM, gestor, é aquele padrãozinho, que é o padrão que todo lugar tem, que o cara não entende nada, só gosta só de saber como estamos, aí você fala, estamos ótimo, maravilha. Porque quando o cara pergunta como estamos, se você perguntar, veja bem, o cara já vai te ver como um problema. Então, se o cara é um gestorzinho do como estamos, coloca os comentários se o seu gestor é desse do como estamos, gente. Como estamos? Você fala, nossa, maravilhoso. Você tá olhando lá a bomba explodir? Você faz ela desviar para não explodir para você, cara. Infelizmente, gente. Infelizmente. Porque o problema já não é mais técnico. O problema já é de gestão. E se o diretor, CTO primeiro, se o CTO se o diretor colocou um CTO e o CTO colocou um SM, ou terceirizou a responsabilidade de contratar SMs, por assim dizer, por RHs que não são técnicos, o problema não é você, eu concordo. E aí se tem pessoas que não estão sabendo trabalhar com isso e estão contratando pessoas que estão frustradas, mas tecnicamente estão dentro do esperado para a empresa, cara, tá todo mundo jogando o jogo. É um jogo, né? Para encerrar esse vídeo, gente, o meu ideal era que as pessoas, o que eu pensei, né, que as empresas eram, né, é que as empresas contratassem pessoas por senioridade e não por tecnologia, que foi um bom papo que eu coloquei no outro vídeo, complementar, quem quiser ver, é um vídeo de 4 horas, é grande pra caramba, mas é um vídeo que eu deixo para vocês lá assistir. Senioridade, né, você capacidade de aprender, capacidade de executar, capacidade de trazer resultados que outras pessoas nunca vão ter por não estarem com esse foco, com essa vontade, né? Se a tua empresa é uma empresa que gera tasks, cardzinhos, puxa card, coloca card, puxa card, coloca card, você está contratando montadores de software. Montador de software com IA, principalmente hoje em dia, não precisa pensar muita coisa não. Se for para executar só o básico, né? Essa prática já não vem de agora. 2022, 2021 eu já estava vendo isso lá no banco onde eu trabalhava. Eu já tinha meu amigo, o Juju trabalhava comigo, já me aprontava dessas. Nem IA tinha para ajudar ele, e ele já tocava seus 3 empregos. Né? Na época era fácil, porque até chegar o computador de uma empresa, ele demorava 1 mês, às vezes 2, ele já ganhava 2 salários. Ele chegou a comentar comigo, mano, até os caras me mandar embora, eu já ganhei 2, 3 salários. Entendeu? Esse cara se queimou em um monte de lugar, mas ganhou uma grana. Só que sabe o que é o foda? É que esse cara não queimou só ele. Essas pessoas que estão fazendo isso, né? Me falaram recentemente no Reddit, o pessoal tá fazendo muito. Eu vou trazer esses comentários do Reddit, eu vou trazer aqui no, no,
no canal, fazer um conteúdo mais meio Mano Davinho, assim, não no mesmo estilo, gente, que eu não sou o Mano Davinho, não tenho a personalidade dele, não tenho raiva dele, mas sou outra pessoa totalmente diferente, criado com outro ambiente, com outra visão de mundo, e isso que é o legal, vocês assistem ele lá, tira as opiniões dele, tira de mim, nós dois ganhamos visualizações, todo mundo fica feliz, né? Cara, a galera se vangloriando porque tem 2 empregos. Entendeu? A galera lá se vangloriando, eu tenho 2 empregos, eu tenho 3 empregos, eu sou foda, eu não sei o quê. Cara, de novo, tem gente aí que fica batendo palma, né? O influenciador fala, não, cara, tem que fazer isso mesmo, somos a revolução, vamos lutar contra esses bichão, eles precisam da gente. O que tá acontecendo? Estão destruindo nossa área. Não é só por isso, tá, gente? Pra não falar que eu tô colocando que a culpa é só de vocês. Mas estão destruindo nossa área. Tá destruindo. Por quê? Os SM gestor que não estão preparados, que não estudaram e que não têm conhecimento, de fato não tem, vão tomar atitudes no impulso, e todo mundo que toma atitude impulsiva só faz merda. Uma das movimentações, essas demissões em massas que a gente vê por aí, é sistemas de controle de clique em computador. Vocês acham que não tem? Eu sei até as empresas, não posso ficar falando aqui que eu não quero ficar levando processo, gente. Eu sei X, Y, Z, W, Y empresa que tem sistema de controlar o mouse. O cara sabe quantos cliques você fez e se o seu mouse ficou ocioso. Dá para contornar isso? Dá! Você vai lá, faz pega a tua IDE, abre uma nova aba da IDE, pede pro ChatGPT. ChatGPT, pega o relógio. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Não vou mentir, já fiz. Pega o relógio, coloca um random baseado na hora, coloca para o mouse ficar jogando para cima e para baixo, para um lado, para o outro. Como que o cara vai saber que eu tô com o mouse parado se eu fiz um software que faz movimentos aleatórios baseado no relógio? Random mais relógio. Não tem nem padrão, ele nem consegue. Eu sou crítico, porque na minha opinião não é assim que se resolve o problema. Você tá entendendo? Uma vez na Lambda, pra gente encerrar aqui, gente, a Lambda, a famosa Lambda, lugar que eu amo. Amei de trabalhar lá. Não era perfeito, mas amei. Teve uma reunião que eu tinha toda semana, tinha um dos diretores, acho que esse diretor, por acaso, hoje trabalha na Google também, junto com a Naga lá, não sei quem que é mais alto lá, né? Um dos Vítores lá, né? Não lembro qual que é o Vitor, Vitor Cavalcante, eu não lembro qual que é o nome dele. Ele deu a insinuar, assim, né? Que assim, nós estamos de olho, né? Foi o que eu entendi, né? Se eu não tiver muito enganado, já faz um tempo, já faz uns 3 anos isso, né? Estamos de olho aí nas pessoas, porque o pessoal tava reclamando que não tinha como tirar o bloqueio automático da tela, né? 2 minutinhos a tela, pluf, desligava. Tela, 2 minutinhos, pluf, a tela desligava. É uma bosta isso, é um saco. É um saco. Eu peguei e comentei. Cara, abri o microfone na hora, porque lá eu tinha liberdade. Ele ficou com os olhos regalados. Mas eu falei, lá eu tinha liberdade para falar. Pelo menos eu acreditava que tinha, né? Pelo menos lá eu sobrevivi com as minhas verdades. Cara, existe N formas de contornar isso. Se essa é a sua forma de gerenciar as pessoas estarem trabalhando, eu critiquei na cara dele. Desculpa te dizer, você está se iludindo. Porque existe N formas de compartilhar disso. Uma das formas é, você abre um vídeo no YouTube pelo Chrome, você coloca ele para ficar um quadradinho no canto, vai ficar ele ali com a aba em destaque, coloca o vídeo em loop, um vídeo de 8 horas, de 12 horas. Você vai questionar o que do teu funcionário? Que ele não pode escutar um vídeo enquanto está trabalhando? Ele não pode escutar uma música enquanto ele está trabalhando? Que tirania é essa? Ele não pode escutar música enquanto está trabalhando? Você está entendendo? Não é com atitude burra. E aí volta uma coisa lá do passado do meu canal. Acho que eu já falei isso há uns 3 anos atrás. Como é que eu falo? Problemas complexos não se resolvem com atitude simples. Ele quis resolver um problema complexo com uma atitude idiota, na minha opinião. Com todo perdão, com todo respeito ao Vitor Hugo Cavalcante, pessoa que eu admiro, respeito. Não, acho que não é o Vitor Hugo, não, era o outro. É o Cavalcante mesmo, acho que é o Cavalcante. Admiro de verdade, mas fica essa crítica. Não é assim que resolve. Eu lembrei disso agora, não é assim que resolve. Me desculpe essa exposição, cara, mas assim, na minha visão não é assim que resolve. Espero que você leve isso na amizade. Não é assim que resolve. Como que resolveria? Vamos criar aqui uma dinâmica. A cada 5, 10 pessoas, a gente coloca 2, 3... Na verdade, isso já existia na Lambda. Coloca 2, 3 pessoas responsáveis. Começa a criar essa cultura de responsabilidade. Quando a gente começa a ver padrões
que a gente não concorda, a gente já começa a dar os feedbacks. Se os feedbacks não resolverem, a gente desliga. Por que eu gostava tanto da Lambda, gente? Porque eu via isso naturalmente lá. Eu não via essa necessidade. Na minha opinião, não via essa necessidade. Toda vez que eu acionava alguém, as pessoas me respondiam de prontificação. E quando elas demoravam, elas ficavam super preocupadas. Porra, Samuca, desculpa, cara, eu não tava no computador, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu falei, relaxa. Relaxa, cara. Calma. A gente tá aqui pra se ajudar. Por quê? Porque era uma pessoa. Ah, é porque você era amigo do cara, que você tá falando do lado do gestor que tem um monte de amigos, você também tinha amigo quando você era gestor, você não é nada diferente. Eu via comprometimento naquela pessoa. Eu via comprometimento. Ninguém é perfeito. A galera fala, ah, Samuca, você quer que a gente. Cara, não existe gente perfeito. O cara pode ter o momento dele, o momento que ele faz as coisas dele. Remoto traz essas coisas. Mas existe uma linha tênue de comprometimento. Que talvez esse cara que me segue aqui, que me trabalha na Inglaterra, que tem 2, 3 empregos, ele já é um cara assim. E tá se ofendendo comigo porque é besta. Porque eu não tô falando dele específico. Tá se doendo demais. Sabe? Tá se doendo demais. Tá se doendo demais. Mas tem gente que extrapola. Tem gente que falta com respeito com o colega. Tem gente que usa a engenharia social para desrespeitar e para levar a vida como quer. A tal da malandragem. Gente malandra eu não gosto mesmo, não. Como a gente fala, né? Algumas pessoas gostam de vagabundo, gostam de malandro, leva para casa e cria, cara. Não é o meu caso aqui em casa. Né? Aqui em casa, quando algumas pessoas fazem atitudes que não se devem, eu levo bronca da minha esposa. Quando minha mãe fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e falo. Ela fica chateada, às vezes fica até chorosa. Fala, mãe, eu tô falando pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mãe. Não faz isso, mãe. Você se prejudica, não é só me prejudicar, você se prejudica, mãe. Entendeu? Então, quer dizer, galera, em resumo, questão de princípios e valores, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria ter sido um vídeo de 10 minutos, mas acabei que eu gostei de falar sobre o assunto. Aproveita, deixa aquele like. Se você gostou desse vídeo, está me conhecendo agora, se inscreve no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou! Fui! E me conta o que vocês acham desse jogo aqui atrás. Fui! Ha!